Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje tá super frio. Eu peguei uma cobertinha aqui, porque hoje eu queria trazer um tema aqui que é muito importante falar sobre. E, bom, o propósito aqui do meu canal, que eu comecei a gravar recentemente, né, é falar um pouco sobre como que a gente pode, sabe, mudar a nossa realidade, daquilo de onde a gente veio, do que a gente passou, e como que a gente pode ver novas soluções, superar, sabe, barreiras e acontecimentos que nos trouxeram até aqui. E bom, hoje eu queria compartilhar para vocês um pouco sobre sobre o nosso passado. Hoje é um papo assim bem profundo. E eu espero de coração que esse vídeo consiga chegar em quem tá precisando ouvir um pouco sobre isso. E é isso. Bora lá então. Gente, recentemente eu vi um vídeo e acabou acabou que eram esses vídeos mais curtinhos, sabe? Que aparecem quando a gente tá ali no Instagram. E eu vi esse vídeo, mas depois eu não consegui achar ele. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui um trechinho dele, sabe? É de uma senhorinha. Ela tem, assim, mais ou menos uns. Ai, não sei, gente. Julgando. Ela é bem velhinha, quase uns 90 anos por aí. Vocês vão ver o trechinho do vídeo. E bom, nesse vídeo, gente, essa senhorinha ela fala de uma maneira tão sentida sobre a mãe dela, sobre mágoas e ressentimentos que ela guardou desde a infância dela até, até o momento ali onde foi gravado o vídeo, né? Então, às vezes a gente fica assim, né? Eu ficava pensando comigo. Às vezes a gente passa por determinadas coisas, principalmente na nossa infância, e essas a gente imagina que talvez aquilo ali vai chegar um ponto que a gente não vai ligar tanto, ou que a gente não vai dar significado mais, sabe? Porque passou lá, sofreu na infância e é isso, ok. Só que não, pelo contrário. Parece que cada vez mais isso vai se aflorando na gente, nas nossas atitudes. E quando a gente tem filhos, então, de repente, você se vê ali, talvez, cometendo alguma coisa que te feriu, que te magoou quando você era criança, retrucando ali nos seus filhos, e de repente você para e, meu Deus, eu não posso fazer, não posso fazer isso. E bem, eu separei aqui alguns tópicos que eu tava, né, pensando e queria compartilhar aqui com vocês isso. Primeiramente, a gente precisa entender o que feriu a gente, o que nos magoou. E bom, às vezes a gente tem um entendimento de que tem que ser algo grande, talvez, mas de repente não são uma. Podem ter sido, né? Coisas grandes, insultos verbais, é, ou talvez agressões físicas. Infelizmente, muita gente sofreu muito na infância, muito. Mas também pode ter sido, às vezes, talvez uma coisa simples, uma atitude que você fazia, uma coisa que você fazia, que você gostava de brincar, que você gostava ali de tentar, tava ali na tentativa de chamar a atenção, né? Da sua mãe, do seu pai, de alguém mais velho, que a pessoa foi lá e te tentou te inibir ali, né? Ah, é errado isso que você faz, nossa, isso que você faz é feio, você não é bom nisso. E aí a gente vai crescendo ouvindo essas coisas, né? Mas bom, é muito importante a gente saber o que que nos feriu. Porque quando a gente tem essa noção do o que aconteceu, sabe? E às vezes são coisas tão dolorosas, são situações que você não vai ter a liberdade de compartilhar com ninguém. Às vezes é uma coisa que você vai guardar aquilo
para sua vida inteira e não tem coragem, às vezes, de contar, de compartilhar isso. E aquilo vai te destruindo por dentro. Então, é muito importante, mesmo que você não tenha uma rede de apoio, né? Alguém que possa te ouvir ou algo do tipo, né? Mas é muito importante que você consiga ali com você sentar e voltar atrás nessa dor pra falar: isso me magoou, isso me feriu. Eu deveria ter sido acolhido nesse momento, sabe? Essa pessoa, que às vezes foi uma pessoa muito importante pra você, sua mãe, seu pai, ou algo assim, eu não vou me aprofundar aqui que vocês vão entender onde a gente vai chegar aqui com essa conversa, né? Quando a gente é criança, a gente não entende as coisas como adulto. A gente entende as coisas como criança. E criança precisa de atenção, precisa de amor, de carinho, de respeito. E talvez isso faltou em determinado momento, ou em todos os momentos, ou talvez você nunca teve. Mas é importante você reconhecer isso como essa ferida, né? E também, gente, não se comparar. Tem muitas situações que, às vezes, ainda mais hoje aqui no mundo da internet, onde tem muita gente que expõe as coisas, então a gente já tem uma mania muito grande de se comparar com os outros. Mesmo não querendo, a gente acaba fazendo comparações. Aquilo que te feriu, sabe? E te machucou, te magoou, não necessariamente vai ferir uma outra pessoa. Então, às vezes, tem pessoas que falam: eu passei por isso e isso me ajudou a ser mais forte, a ser uma pessoa melhor, isso e isso. Ok, ajudou aquela pessoa, mas talvez aquilo te paralisou, sabe? Então, assim, não se comparar é muito importante, porque as pessoas, elas têm essa tendência nossa, tá vendo? Foi uma coisa que fortificou, então eu devia me fortificar também, sabe? Eu devia me fazer crescer, mas pelo contrário, às vezes tá te puxando pra trás. Então, não se compara, não se compara na dor do outro. É aquela velha história, né? A mesma água que amolece, né, a batata, é a mesma água que cozinha o ovo. Vocês já ouviram essa história? Está uma água bem quente, né? Você coloca uma água bem quente, fervendo. Você colocou a batata e um ovo. As duas entraram na mesma água, mas saem de maneiras diferentes. Então, não se compara com o outro, não se compara, mesmo que sejam coisas semelhantes, que vocês viveram, que às vezes a pessoa tá ali contando. Então, não se compara. A sua dor, ela é sua dor. Então, respeita aquilo que você passou sem se comparar com o outro, tá? Outro fato muito importante é você reconhecer se você consegue sozinho. Muitos de nós não têm rede de apoio. E o que seria rede de apoio, gente? Rede de apoio, ela nada mais é do que pessoas que te acolhem, sabe? A maioria de nós não tem essa rede de apoio. Normalmente as pessoas, ao invés de te acolher, vão te julgar. Ao invés de estarem ali com uma palavra amiga, né, vai falar que é muita imaturidade da sua parte, ou que não precisa disso tudo, que você tá fazendo uma cena, sabe? Então, com o tempo, eu fui aprendendo que algumas pessoas não, mesmo que são pessoas importantes na sua vida, assim, de ligação, né? Você nasceu naquela família, mas algumas pessoas, infelizmente, não vão te dar o suporte que você precisa. E quando você não tem esse suporte dentro da sua família, às vezes dentro do seu relacionamento, quando você não tem ninguém, é muito importante você reconhecer se você tá indo bem sozinho ou se você precisa de ajuda para isso. Hoje eu vejo muitas pessoas que ainda têm muito receio, sabe, de procurar uma terapia, de procurar um psicólogo, de procurar uma ajuda
né? Médica, psiquiatra e tudo mais. A saúde mental, ela agora que tá começando a ser discutida de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais profunda, e a gente vê que tem muitas pessoas ainda que têm muito preconceito, né? Então, eu não preciso de procurar ajuda de ninguém, eu tô ótima aqui sozinha, não tô louca, não tô assim. E colocam o parâmetro da saúde mental na loucura, né? Que é o nível, assim, mais elevado, quando você já não consegue mais suportar toda aquela carga que você veio trazendo, né? Então, é muito bom você reconhecer se você consegue sozinho ou não, sabe? Mas eu não posso contar aqui com a minha família, com meus amigos, com esse grupo de pessoas aqui. Tá, mas você tá conseguindo lidar com isso sozinho? Ou você tem percebido que com o passar do tempo, com o passar dos anos, aquilo tá ficando cada vez pior, sabe? Tá tirando o seu sono? Tá te fazendo ficar inquieto? Se você tá tendo mais pensamentos negativos do que positivos, você tá tendo mais, sendo uma pessoa assim mais otimista ou pessimista, você tá mais no grupo, isso não é pra mim, isso não dá certo. Você tá criando sonhos, esperança, expectativa, sabe? É sobre isso. Então, esses sinais aí são um alerta pra você entender se você tá indo bem sozinho ou não, tá? E é muito importante você ser verdadeiro com você nesse ponto de, pera, eu tô conseguindo ou não? Porque, gente, quando você dá esse passo de eu preciso de ajuda, é algo surpreendente para sua vida, que vai trazer benefícios para você. Aqui eu não tô falando sobre em sociedade, não, sobre os outros, o que os outros vão pensar de mim, não. É sobre você e você deitar no seu travesseiro tranquilo, com a mente tranquila e tá ali positivo, pensando em coisas boas, querendo coisas boas pra você e pra sua vida, tá? E infelizmente a gente vai ter isso. Muitas vezes a gente tem que ir sozinho mesmo, sabe? E ok. Outra coisa que é muito importante nesse processo da gente reconhecer aí, né, as nossas mágoas antigas, o que nos feriu, é simplesmente se afastar daquilo que não é bom. Se afastar daquilo que não é bom pra você. Isso inclui ambientes, inclui pessoas, inclui atitudes, inclui rotina, inclui o todo, tá? Às vezes você tá tendo uma rotina que você sabe que não é boa pra você, na sua alimentação, na falta de ânimo. Às vezes são pessoas que te deixam pra baixo, que te deixam desmotivadas, e essas pessoas podem ser pessoas, inclusive, da sua própria casa, do seu próprio convívio, do seu relacionamento. Isso adoece a gente mentalmente, tá? Conviver com esse tipo de pessoa. Então a gente tem que saber sobre afastar daquilo que não nos faz bem. É um passo muito importante você desvincular mesmo, sabe? Falar assim, olha, a partir de hoje eu não vou mais me abrir com essas pessoas, eu não vou mais contar meus planos, eu não vou mais querer que elas façam parte dos meus planos de pensamento, gente. Infelizmente, tem muitas pessoas que são negativas, tem muitas pessoas que são, sabe, que você vai contar uma coisa super animada e elas te botam pra baixo num instante. Então, imagina, toda vez você tá ali, você tenta sair, elas te puxam pra trás. Você tenta sair, elas te puxam pra trás. Isso vai fazer você paralisar a sua vida de uma maneira muito grande. Então, é muito importante você sair do ambiente que você tá. Mas como é que eu vou sair? Nem que seja de bairro, de cidade, de país, não importa. Você tem que sair. Saia de onde você tá, sabe? E faz um plano elaborado pra você sair de perto dessas pessoas, pra não ter convívio com isso. Vocês vão ver o tanto que as coisas começam a fluir, que as coisas começam a melhorar. Quando você passa a cuidar de você, da sua mente, do seu espiritual, cuidar dos seus planos, cuidar, sabe, de você. Colocar você em primeiro lugar. E, bom,
tudo isso pra gente poder conseguir criar uma nova versão de você. E quando às vezes muita gente fala, não vou criar uma nova versão, como é que eu vou criar uma nova versão de mim? Sabe? A nova versão, ao meu modo de ver, aqui, que eu compartilho aqui com vocês, o meu modo de ver. Muita gente vai ver o vídeo e vai ficar assim, nossa, eu não concordo com nada que ela falou. Muita gente vai ver e falar, meu Deus, isso tem acontecido comigo. É normal, faz parte. Tudo que a gente vê, tudo que a gente consome, a gente vai ter. Ou eu gosto ou eu não gosto. Então, ao meu ver, essa nova versão é aquela pessoa que você pensa, nossa, se eu fosse assim, eu seria mais feliz, sabe? Essa busca constante pela felicidade, pela alegria de viver, por acordar bem, por não deixar os problemas dominar a sua cabeça, por não deixar as coisas ruins te afetarem de maneira negativa, por não deixar isso acontecer com você, entende? Então tem muita gente que às vezes tem querem mudar, querem fazer diferente, querem seguir em frente, mas sempre puxando ali coisas do passado que puxam ela para trás. Então, por isso que a gente tem que reconhecer em primeiro lugar, nossa, isso aqui me puxa para trás, então eu não quero mais fazer isso, eu não vou mais fazer isso. E colocar um ponto final ali, opa, a partir de agora, eu sou uma pessoa diferente. Entende? Isso aqui era eu até ontem. De hoje pra cá, ó, de hoje em diante, eu não vou ser mais assim. Eu não vou conviver mais com esse tipo de pessoas. Eu não vou mais ter esse comportamento. Eu quero que os meus filhos vejam o pai excelente que eu sou, a mãe excelente que eu sou, para que eles possam também ser com os meus netos e minha próxima geração vai, ó, se libertar de tudo aquilo que eu passei, sabe? Ah, eu não vou mais nesse ambiente, porque essas pessoas me fazem mal, essas pessoas me puxam para baixo. Então, o que eu vou caçar ali? Isso tem que não fazer mais sentido para você na sua cabeça, entendeu? As pessoas vão continuar lá, tudo vai continuar acontecendo, mas você vai estar diferente. Você já vai ver aquilo e falar assim, isso não é mais para mim, entende? E você não vai sofrer com isso, vai ser uma coisa boa, positiva. O crescimento, ele tem muito disso, né? Da gente se desvincular para que coisas boas comecem a acontecer. E bem, ó, eu tô fazendo agora para vocês, preparando um conteúdo aqui sobre isso, sobre como crescer mentalmente, espiritualmente e como deixar para trás esse passado, sabe? Esse passado que não cabe mais aqui na nossa vida e sermos boas pessoas, sermos pessoas melhores. E já tem alguns vídeos aqui no canal. Eu te convido aí a seguir a página aqui, né? E curtir o vídeo, se você gostou, deixar a sua opinião, que é muito importante aqui, para que eu possa trazer outros conteúdos também. E vou estar deixando aqui outros vídeos, vai ter muita coisa bem nesse sentido aí do nosso canal, tá? E é isso, gente, espero muito que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.